Pod Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Pod Bairro, microfone na boca do povo. Bairros e lideranças comunitárias em um único programa. Aqui, quem vive os desafios da comunidade fala diretamente à cidade. Debate sobre os principais problemas, soluções e ideias para transformar nossos bairros. Começa agora no portal RMS News Pod Bairro. Comigo nesta edição, 3 lideranças comunitárias. Presidente do Lopes de Oliveira, Vila Helena e adjacências, Rose Leila da Silva. Oi, dona Rose, obrigado por atender o nosso convite. Pod Bairro, qual a importância deste canal para a sua comunidade, dona Rose? Então, a importância é que agora nós podemos ter mais de voz, né? Podemos mais, digamos assim, pedir, podemos conversar com as pessoas, né? E podemos até responder muitas coisas que as pessoas vêm até aos líderes comunitários e às vezes a gente não tem resposta para estar dando para eles, porque a gente não tem, porque as oportunidades é muito pouca, a gente quase não tem oportunidade para estar conversando, para dar uma resposta para cada um deles, né? Então eu acho muito importante agora que a gente pode ter nós temos essa oportunidade. Obrigado, dona Rose. A gente vai conversar muito nessa edição. Portal e Jardim Novo Éden. O presidente da Associação de Moradores é Lucas Silvestre. Obrigado, Lucas, por estar com a gente. Pod Bairro, o que na sua avaliação representa este canal de comunicação do portal na sua avaliação para a divulgação das ações e demandas da comunidade que você representa, Lucas? Obrigado, Oliveira, dona Rose, Isis. É mais um canal de comunicação muito importante para a gente poder apresentar nossas demandas, né? Dar isso uma exposição positiva para que todos nós sejamos ouvidos, né? E inspirar pessoas também para que a gente possa voltar a ter essa cultura de união de lideranças comunitárias através das associações de moradores. Obrigado, Lucas. Vamos conversar muito, vamos conhecer um pouco mais da sua região. Portal do Éden, que região da cidade que é? Região Leste? É isso? Região Leste. Zona Leste, Zona Industrial. Zona Industrial, tá certo. Industrial de Sorocaba. Pod Bairro, Portal RMS News. Isis Costa é presidente da Associação de Moradores do Jardim Brasilândia. Pod Bairro, importante este canal também para a sua comunidade. Ô Isis, obrigado por atender nosso convite. Olá, Oliveira Júnior. Olá, pessoal que está ouvindo. Olá, dona Rose, Lucas. Prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer para nós, líderes comunitários, poder falar das necessidades da nossa comunidade. E esse canal é um canal direto, claro, que nós podemos aqui falar do que nós estamos precisando. Olha, muito importante a participação de vocês. Canal aberto, canal livre, democrático para o debate dos bairros. E eu tenho certeza absoluta que quem ganha a partir de agora é a população de Sorocaba e da região, em poder ter este espaço onde nós vamos estar discutindo os problemas do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa comunidade. E não é só uma questão de crítica ou de apontar problemas, mas também de apontar as coisas positivas que acontecem para que elas sigam de exemplo também, para serem colocadas em práticas em outros bairros, porque também nós temos muito de positivo dentro de uma comunidade, uma cidade como Sorocaba, que é referência, mas que também tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Pod Bairro, jornalismo para você conectado na internet. Pod Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Você sabe o que é
Carta de Serviços. A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar aos usuários, nós, cidadãos, os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo Municipal, o Legislativo e as formas de acesso a esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público, conforme estabelece o Decreto 23.829 de 2018, com base nesses critérios, com base nesses critérios, nós vamos desenvolver o Pod Bairro para falar sobre a qualidade do serviço prestado pelo poder público à população de Sorocaba. Neste primeiro bloco, zeladoria pública, que é o conjunto de ações de um município voltadas para a conservação, limpeza, segurança e manutenção do espaço público, incluindo ruas, praças e equipamentos públicos, para garantir a qualidade de vida da população e a ordem urbana. Este é o contexto de zeladoria pública, zeladoria urbana. Os serviços incluem coleta de lixo, manutenção de vias tapa-buraco, poda de árvores, limpeza e conservação de áreas verdes, gestão de resíduos sólidos e fiscalização de postura municipais. Sobre esse tema, eu começo conversando com o Lucas Silvestre, ele que é presidente do Portal e Jardim Novo Éden. Lucas, exposto aí as várias obrigações dos municípios na prestação de um serviço de qualidade para o cidadão, eu pergunto: quais os principais problemas e demandas do Portal e Jardim Novo Éden e como você tem trabalhado essas questões junto à Prefeitura, Câmara Municipal ou os nossos deputados estaduais e federais, e como tem sido a resposta dos agentes públicos? Perfeito, Oliveira. Pergunta muito importante, porque eu julgo ser a nossa maior demanda hoje essas zeladorias, que são pequenas ações no dia a dia do morador do bairro, né? Então, você sai na sua rua, você já percebe um buraco no asfalto, a lixeira que não foi recolhida no dia anterior, né? A questão da iluminação pública. E o bairro do Éden, assim como outros bairros afastados de Sorocaba, passaram por uma transformação muito interessante nos últimos 40, 50 anos. O Éden era um bairro industrial, né? Nos anos 70, tornamos-nos uma zona industrial com fábricas, né? Com uma explosão de loteamentos. Hoje, o que a gente conhece como bairro do Éden, na verdade, é um conjunto de 50 a 60 loteamentos residenciais, condomínios, que virou a região do Éden, né? E próximo a nós temos ali a região do Cajuru, de Aparecidinha, passaram também por esse processo. Então, Oliveira, com o passar dos anos, alguns serviços foram sendo atualizados para atender essa demanda populacional que aumentou muito, outros não, né? Nós temos casos aqui no Éden, por exemplo, loteamentos novos entregues em recentes anos, mas que para chegar no loteamento você tem que passar por... O loteamento foi asfaltado, enfim, tudo certo, tem iluminação pública, mas para chegar no loteamento você tem que passar por uma estrada de terra, que era uma estrada rural, né? E cabe a nós agora, com quem mora nessa região aqui do bairro do Éden, lutar para que essa via de acesso àquele loteamento seja asfaltado. Assim, outros fatores. Nós temos avançado muito na questão da iluminação pública, né, na troca pelo LED. O bairro do Éden foi muito bem atendido com essa questão, né, que influencia não só a questão da iluminação, mas influencia em segurança pública, uma série de outros fatores que a iluminação nos ajuda a resolver. Nós temos também a questão das praças. O bairro do Éden é um bairro com muitas praças e locais públicos, né? Nós estávamos aí com todos esses locais depredados, né? Ou com a presença do tráfico de drogas e de pessoas mal intencionadas nesses espaços, que acaba afastando a família de usar e preencher esse espaço público. Então, de uns 2 anos para cá, a gente tem lutado muito e conseguido a revitalização aos poucos desses vários espaços públicos. E aí a gente, como associação, vai lá e faz feiras, eventos, Dia das Crianças, para poder trazer as famílias ali desse local
para preencher esse espaço público e assim afastar naturalmente a presença de criminosos, enfim, de pessoas mal intencionadas. Então, eu acredito, Oliveira, que aqui no bairro do Éden a gente tem muitos desafios ainda, mas a zeladoria, esse dia a dia, é o nosso nossa maior demanda, é o que a gente mais recebe como associação de moradores e líder comunitário. E só para a gente poder fechar, Lucas, como tem sido o contato de vocês com as autoridades, com o poder público? Perfeito, Oliveira. Olha, a gente tem sentido um avanço nos últimos anos. A gente teve alguns anos aí que a gente sentiu que o bairro ficou mais esquecido, não é? Hoje nós temos representação no legislativo, que nos ajuda muito, né? Independente de qual seja o político. É importante que haja esse canal de comunicação do legislativo, levar até o executivo as nossas demandas, né? Nós temos uma questão política aqui no Éden muito interessante, que de uns anos para cá, a nossa população, que sempre votou muito em gente de fora, tem se reunido e votado em líderes comunitários que saem candidatos. Ótimo. Aqui. Então, hoje a gente tem apenas aqui na Zona Industrial uma representação no legislativo. Mas eu fico muito feliz que nas últimas eleições diversas pessoas têm se colocado à disposição nesse processo democrático e a população tem percebido a importância de votar em gente daqui. Isso acho que despertou nos políticos, Oliveira, essa importância de dar valor a este bairro mais afastado, mas que é uma cidade dentro de Sorocaba. Então, hoje a nossa interlocução melhorou muito, tanto com o executivo, quanto com outras esferas do Poder Legislativo, deputados federais, deputados estaduais. Nós temos recebido diversas emendas aqui de vários partidos, de vários espectros políticos, que nos ajudam, por exemplo, nessas revitalizações dos espaços públicos. Importante a gente conhecer a história dos nossos bairros, das nossas comunidades. Pod Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Agora, você, Isis Costa, presidente do Jardim Brasilândia. Ô Isis, quais os principais problemas e demandas do Jardim Brasilândia que você tem trabalhado junto à Prefeitura Municipal de Sorocaba? E também pergunto para você como tem sido a relação com o poder público, com os nossos vereadores, prefeito, deputados estaduais, deputados federais. Nós queremos entender, conhecer um pouco mais do Jardim Brasilândia sobre a sua administração. Agora, em dezembro, eu completo 5 anos na gestão da Associação de Moradores Jardim Brasilândia, mas já frequento a associação desde 2010. E é um prazer imenso estar ali dando voz à comunidade e também promovendo a inclusão social. Então, nós trabalhamos com esses dois viés. Com a questão de dar voz à comunidade, o nosso bairro, ele está, o asfalto, né, está todo deteriorado. Então, precisa de fazer o recapeamento, por ser um bairro muito antigo, Jardim Brasilândia, ele precisa de um recapeamento em todas as ruas. Não tem como só tampar o buraco, tem que fazer o recapeamento, porque o asfalto é muito antigo. Na associação, nós temos aqui uma conquista, que é a CI 51, mas que é ao lado da associação, na rua José João Mira Domingues. Mas nós não temos, no restante da quadra, nós não temos ali a calçada. Então, dificulta bastante para as crianças e os pais dessas crianças levarem elas para a CI 51. Porque o mato cresce muito rápido e nós solicitamos direto, né, através de ofício, porque nós não temos a calçada, e nós solicitamos através de ofício para os vereadores, para o município, o prefeito, fazer a calçada ali para a gente, na associação, para que a comunidade possa ter dignidade para chegar até a escola, e não precise mais utilizar a rua para ir até a CI 51, e sim utilizar com segurança a calçada. Outra questão ali para o nosso bairro é a segurança. Então, a associação mesmo, nós temos uma quadra ali para o pessoal usar, que foi reformada durante a pandemia, com verba estadual do município, e agora está sendo, né, assaltada, né? Então, eles estão levando toda a ferragem, esses moradores de rua estão levando toda a estrutura da quadra.
E sempre, né, a Mobra também tem sido arrombada várias vezes, sofremos muito assalto, então nós sempre registramos o boletim de ocorrência, solicitamos para a segurança pública, mas não estamos tendo sucesso com relação a isso. O boletim de ocorrência é registrado, mas a insegurança é muito grande em questão dos moradores também. A maior índice de reclamação no nosso bairro, do Jardim Brasilândia, é com relação à segurança. Eu posso falar também, Oliveira Júnior, sobre o aspecto Sim, o aspecto negativo do ônibus, o claro, ônibus público. queremos O ouvir. ônibus público está um caos, um caos. O Brasilândia, ele não tem um coletivo que atende o bairro. Então, ele não tem uma linha que atende o bairro. O que nós temos? O Paes de Linhares, que faz parte do bairro, o 05, que é a Vila Fiore, né, o ônibus da Vila Fiore, que faz outra parte do bairro, e o Brasilândia, que não é do Jardim Brasilândia. Então, ele faz a parte de baixo ali do Distrital, e depois ele segue indo para o sentido do Mineirão ali. Então, o Jardim Brasilândia, ele não tem um ônibus para atender o Jardim Brasilândia. Ele tem ônibus que atende, que passa em algumas vias, que atende os bairros adjacentes. E dentro dessa demanda, a demanda que eu utilizo mais aqui na Rua Galileu Pasquinelli é o ônibus Mineirão, que é a linha 28. E essa linha 28, ela não atende a comunidade, parte do bairro, né? Então, ele vem muito lotado. Existe um horário no site da URBS, esse horário ele não é cumprido na linha, então existe o horário lá no sistema, mas na prática não tem esse ônibus na linha. Ônibus deteriorado, todos quebrados, não tem higienização, o filtro do ar não é trocado, é como se nós estivéssemos em uma câmara, prontos ali, inalando produto químico de alto teor de contaminação. Todos os dias a população tem inalado isso e os filtros não são trocados. Que o prefeito pudesse olhar isso, né? O coletivo público é o coração de uma cidade. Se ele não funciona, a cidade não funciona. Então, o segundo maior índice de reclamação e de ofício que eu levo para a prefeitura e para as secretarias responsáveis é para a URBS. O índice de reclamação é muito grande. Esse coletivo que tem hoje no Brasilândia não atende a minha população. Existe. E você tem cobrado a prefeitura e a URBS. É isso que você tem dito, né? Sim, nós fazemos ofício, nós reclamamos, vamos até a Câmara, entregamos para os vereadores para acompanhar esses ofícios que nós entregamos nas secretarias responsáveis, mas nós não temos obtido resposta. Já marcamos reunião no bairro, na sede da associação, os vereadores vêm, eles mandam os secretários correspondentes às secretarias, mas nós não somos respondidos. Então, é feita uma solicitação através de ofício, que nós solicitamos para as secretarias, mas não obtemos resposta. Então, uma carência muito grande dessa gestão, para nós, da associação, é a falta de resposta da prefeitura para as nossas solicitações. Nós solicitamos através da formalidade que a prefeitura pede, foi feita a nova lei orgânica do município, então nós atendemos essa nova lei orgânica do município, né, através do nosso estatuto, foi todo reformulado, solicitamos as reivindicações através de ofício, mas com parte da prefeitura dessa gestão, nós não temos resposta. Isis, muito importante ouvir você relatando aqui no Pod Bairro a realidade enfrentada pelos moradores do Jardim Brasilândia. Pod Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Agora eu quero ouvir a presidente do bairro Lopes de Oliveira, Vila Helena e adjacências, Dona Rose Leila da Silva. Dona Rose, quais os principais problemas e demandas da população do bairro Lopes de Oliveira, Vila Helena e adjacências que a senhora tem trabalhado junto à Prefeitura, Câmara Municipal, os nossos deputados estaduais e federais, e como tem sido a resposta desses agentes públicos, Dona Rose? Viu, Oliveira? Primeiramente, eu queria só, não sei se ainda pode, mas eu vou falar. É sobre que calçada, principalmente para acesso a cadeirante, que não tem, mulher com criança,
Às vezes as pessoas têm que passar pela rua, porque a calçada está toda quebrada, toda esburacada, não tem condições nenhuma, as cadeiras faz sobe para cima e para baixo, não tem como, é um sofrimento. Outra coisa, poda de árvore também, as árvores estão tudo caindo, são aquelas árvores de já tem algum tempo, alguma idade, né? Estão tudo caindo. Até 2 meses, um mês atrás, 2 meses atrás, foi 18 ofícios para o poder público, não tivemos resposta. Segurança é difícil aqui, né? Muito roubo, muito assalto. As casas, eles assaltam assim durante o dia, espera a pessoa sair para eles poderem assaltar. Que nem eu lá que falei com você, né? Foi 8 vezes que eles entraram na associação, deixaram uma calamidade lá, não teve mais condições. Temos também aqui uma praça, né? É muito feito mau uso da praça, né? Não tem assim um lugar para as mães e para os pais levar as crianças, que só tem pessoas com entorpecente, pessoas se drogando, pessoas vendendo entorpecente, crianças mesmo já entrando já no tráfico, né? Falta de segurança, a gente chama a polícia vem, enquanto a polícia está aqui, fica uns 10, 20 minutos, já vai embora, volta tudo de novo. À noite mesmo, as pessoas aqui da rua Arthur Gonçalves, se elas saírem, elas têm que chegar aqui até 10 horas da noite. A gente se sente até refém de não poder nem sair, porque a garagem da gente, a gente não pode mais entrar, né? É tudo bebendo, tudo usando droga, falta de segurança. A gente chama a polícia, como eu falei, a polícia vem, mas é por algum tempo, já vai embora, né? E o sabe tudo, entendeu? O sabe tudo está tudo largado, tudo quebrado, tudo depredado, tudo, então tira até as grades. Tá uma calamidade aqui entre Vila Helena, Lopes de Oliveira também, que entra muito, e são 18 bairros aqui, né? Mas tudo é o mesmo dilema, né? Que eles falam que é difícil, Oliveira. Então, eu gostaria, sobre o poder público, como você perguntou, né? Eu nunca tive resposta de poder público. Nunca tive resposta de poder público, nem agora. Eu preciso do local para trabalhar, para desenvolver o meu serviço, fazer como eu gosto de fazer. Eu não tenho. Minha casa, né? Minha casa não é para isso. Minha casa é para me descansar, minha casa é para me curtir minha família, minha casa é para mim. Mas não tem que colocar essa parte que eu fazia, parte social, ajudar aquelas pessoas que mais precisam e não estou tendo esse local, não estou tendo essa oportunidade. Por que a senhora não está tendo, dona Rosa? Explique. Por que a senhora não está tendo esse local? O que acontece? Porque tiraram o local que eu estava. O que aconteceu? Explica. O que aconteceu? Então, Oliveira, eu ficava lá nesse local, tinha permissão nas outras gestões por 22 anos, né? Mas agora, há 4 anos, dentro dos 5 anos, o senhor prefeito Manga não me deu mais a permissão, né? Então, eles mandavam uma notificação que eu tinha que desocupar o lugar. A gente não sabia por quê. Eu sempre trabalhei dentro da lei. Eu gosto de trabalhar dentro da lei, mas eles não me deram nenhuma resposta para que queria, por que queria e o que eles iam fazer no local, né? Não falava nada. Aí começou eles entrarem lá, porque eu fechava às 4 horas, abria às 9, fechava às 4, né? Porque tinha muita coisa lá, por exemplo, farmácia comunitária, cozinha industrial, os trabalhos todos estavam naquele local ali. Aí começaram a entrar, roubar depois, e um certo dia foi 5 vezes, né? Fazia boletim de ocorrência, voltava a mesma coisa, né? Aí já não tinha mais iluminação, já não tinha mais nada, porque tiraram tudo, né? Então, não tinha mais nem como eu trabalhar mesmo lá, mas foi assim, uma coisa impressionante de deixar aquele lugar daquele jeito. É impressionante aqui, dá dó, porque ali quem construiu foi a comunidade, só o terreno é da prefeitura. Mas, infelizmente, hoje está a Deus dará, né? Então... Tem dificuldade para falar com o setor público, é isso? Eu tive muita dificuldade, sempre tive, eles não dão resposta. Eles falam que eles não respondem nada, eles não vão responder nada. Então,
eu não fiquei mais local e eu estou com dificuldade mesmo para trabalhar. Lá é muito bom, maravilhoso, mas gosto de fazer esse trabalho voluntário para a sociedade, trazer aqueles que mais precisam, mas infelizmente, chegou a situação. Dona Rose, a gente vai conversar mais sobre esse assunto, falando sobre o bairro Lopes de Oliveira, Vila Helena e adjacências. Dona Rose Leila da Silva, que é a presidente do bairro. Pode bairro. Encerramos este primeiro bloco, vamos para o intervalo e voltamos já. Pode Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto, vídeo e podcast, específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet. Olá, sou o presidente da USABS, da União da Associação de Moradores. Estou aqui para dizer para você hoje que a USABS está de portas abertas. Quando houver uma eleição de associações, nós iremos até vocês, orientar, ajudar e mostrar a transparência de uma associação de moradores. Quando precisar de participar de conselho, orientação ou formação de algum curso dentro da associação, estaremos aqui para te ajudar. A USABS tem um grupo de diretores que estão propícios a ajudar a vocês de qualquer maneira. Que por importante para nós é que uma associação de moradores forte é um bairro forte. O bairro tem direito a ter uma associação de moradores. É uma lei federal e por isso a USABS está aqui para ajudar a cumprir esse dever da sociedade e das autoridades. Obrigado. Pode Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Pode Bairro, debates sobre os principais problemas, soluções e ideias para transformar nossos bairros. Começamos esse segundo bloco, onde vamos tratar de um tema determinado. Vamos falar sobre saúde. Qual é a realidade que enfrenta a população quando procura o sistema de saúde no seu bairro, na sua comunidade? Está faltando médico, remédio, o atendimento não é bom na UBS do bairro, ou os equipamentos públicos funcionam bem. O problema não está na UBS, mas sim na unidade pré-hospitalar, na policlínica, na Santa Casa, no conjunto hospitalar de Sorocaba, ou tudo funciona bem e o povo que reclama demais. Isis Costa, que é presidente do Jardim Brasilândia. Ô Isis, qual é a realidade, o dia a dia que enfrenta a população do Jardim Brasilândia? A realidade da saúde do Jardim Brasilândia é caótica. Caótica. Desde 2010, eu utilizo a mesma UBS Maria do Carmo. E essa UBS, ela está um caos, um caos. Eu nunca vi ela tão problemática igual agora. Já aconteceu de moradores vir reclamar que foi trocado o exame, a troca de exames de moradores, isso gera um problema caótico na saúde. Os médicos não têm médico para atender, o bairro cresceu demais, porque a UBS do Maria do Carmo não atende só o Jardim Brasilândia, ela atende também os bairros adjacentes. E a comunidade cresceu, abriram muitos condomínios verticais, então, assim, a comunidade mais que triplicou, e o efetivo continua o mesmo. Nós solicitamos através de ofício para a prefeitura não responde, e nós vamos nos vereadores, os vereadores falam da dificuldade que a prefeitura tem em encontrar médicos. Coloca-se médicos nos plantões, mas os médicos não ficam. A estrutura é caótica, a base não comporta mais a quantidade da população. Então, assim, é um lugar muito pequeno, está atendendo no período da manhã e da tarde, mas não tem o efetivo de colaboradores para atender a demanda, nem de médicos, então é caótico, tanto para a população, quanto para os médicos,
para quem trabalha na instituição ali. O Isis, só um esclarecimento. A população do Brasilândia, ela é atendida na unidade Maria do Carmo, é isso? Isso, não só do Jardim Brasilândia. Maria do Carmo ela atende os bairros adjacentes também. Então, ele está sobrecarregado. O que nós precisamos urgente da prefeitura é que ela encontre um espaço que seja compatível com a quantidade da população e que ela coloque realmente médicos ali, que contrate médicos, porque esse serviço ele não pode esperar. Que a prefeitura contrate médicos, enfermeiros, para atender essa população. Eu fui agendar um exame de rotina, um exame normal ali, né? E estamos com 3 meses de espera para um exame simples de rotina ali. Pod Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Seguimos neste segundo bloco tratando do tema saúde. Qual a realidade que enfrenta a população quando procura o sistema de saúde no bairro Lopes de Oliveira, Vila Helena e adjacências? Está faltando médico, remédio, o atendimento não é bom na UBS ou do bairro, ou os equipamentos públicos funcionam bem, dona Rose? O problema não está na UBS, mas sim na unidade pré-hospitalar, na policlínica, na Santa Casa, no conjunto hospitalar de Sorocaba, ou tudo funciona bem, o povo que reclama demais? Dona Rose Leila da Silva, qual é a realidade do dia a dia que enfrenta a população do Lopes de Oliveira, Vila Helena e bairros próximos ali, nesse local que a senhora representa, dona Rose? Então, Oliveira, o problema aqui não é tanto assim as unidades, que tem 2 unidades aqui, né? Tem a aqui da Vila Helena, Betânia, né? E tem outra no Rodrigo, tem 2 unidades, né? Porque cresceu muito, muito bairro aqui, né? Então, graças a Deus tem, mas o problema é que está aí. Consulta que a turma não consegue marcar, se marca, chega no dia lá, não tem médico. É muito demorado as consultas, dentista, medicamento, não tem medicamento, nem de piroma não tem, remédio para diabetes também não tem. Então, é assim, né? As pessoas vêm e falam para mim, mas aí é uma coisa que a gente não pode questionar, porque com eles lá, fica bem difícil, viu, Oliveira? Mas está precisando, as pessoas não falam muito, não, tá? Elas vêm, elas querem, elas reclamam o direito delas, porque saúde é um direito de todos, né? Então, eles reclamam, não, eles querem que tenha uma solução. E essa solução está meio difícil de. Antes era bem mais fácil, tinha só um posto de saúde, né? Hoje tem 2, mas está bem difícil, tá? Então, é isso que eles vêm e reclamam muito, pedem ajuda, mas, infelizmente, a gente não pode ajudar, né? Eu vou ver se agora com o Lucas, se é vocês duas que reclamam demais ou se o Lucas tem uma solução no bairro dele, lá funciona tudo bem. Vamos ver o que está acontecendo. Eu ouvi as duas aqui, Lucas, até agora eu fiquei perplexo aqui, viu, Lucas? Vamos lá. Mas a situação é triste, né? E acho que não só. O Lucas nem esperou eu fazer a pergunta, você viu, né? Nem esperou eu fazer a pergunta, já começou. A coisa lá deve estar boa também. Vai lá, Lucas, já responde você direto aí. Você já sabe qual que é a pergunta. Sim. A situação é triste, acho que não é só no meu bairro, ou no bairro da Dona Rose, ou no bairro da Isis, né? Nós não temos problemas, algumas especificidades no bairro pode ter. Mas o sistema como um todo, ele está falho, né? Seja a transferência quando você precisa numa urgência e emergência, seja a questão de remédios e fraldas, seja a questão oncológica, seja a questão do encaminhamento para um especialista, seja na policlínica ou qualquer outro serviço. Isso é muito falho. E o que me assusta, que me desesperança um pouco, é que não é um problema de Sorocaba, é um problema geral. Eu não sei como a gente pode facilitar esses serviços, né? E o nosso Sistema Único de Saúde, que é maravilhoso no papel,
mas não funciona como deveria na realidade. Né? Tem pessoas aí esperando. Questão oftalmológica, por exemplo, estava me lembrando agora. Hoje conversei com uma senhora, está 7 anos na fila, né, para fazer cirurgia lá de catarata. Uma questão relativamente simples, que atrapalha muito a vida dela e já deveria ter sido resolvida há muito tempo. Mas isso não é uma realidade só do bairro do Éden. É uma realidade de toda Sorocaba, toda a região, enfim, é um problema crônico, não é? Eu acho, Oliveira, o que eu enxergo aqui no bairro do Éden, nós temos aqui a UPA do Éden, que já foi alvo de muita polêmica, porque é terceirizada, né? Hoje nós estamos lá com a Santa Casa, eu utilizo a UPA, eu utilizo também a UBS aqui do bairro. A Santa Casa, eu sou suspeito, que gosto muito do trabalho do Padre Flávio, mas evoluiu muito a questão do atendimento na UPA. O que a gente pode ter de problema é de transferência, a questão do CROSS, que daí é uma regulação estadual, mas o pronto atendimento no UPA Oliveira, das últimas vezes, esse ano fui 2 vezes lá ser atendido. Fui muito bem tratado e pude perceber a evolução, seja na troca de um ar-condicionado, do estofamento, todos esses detalhes que fazem a diferença para com o atendimento. Não só a questão de espera, de ter médico, mas todo o acolhimento ali na hora que você está doente. O nosso UBS, Oliveira, tem problemas, né? Eu creio que faz um bom atendimento, mas como as nossas colegas estavam falando aí que os bairros delas cresceram, aqui a gente está passando pela mesma coisa, Dona Rose. O Éden hoje tem 60 mil habitantes, nós temos apenas uma UBS, que foi reformada lá na gestão do Vitor Lipe, foi ampliada, na verdade, na gestão do Vitor Lipe. Então, era um prédio pequeno que foi ampliado, cresceu, naquele momento atendeu ali, mas hoje a UBS do Éden tem 40 mil pacientes cadastrados. É a UBS que tem mais atendimentos aqui na cidade de Sorocaba. E a gente sente falta, Oliveira, desses 60 loteamentos aqui que englobam o bairro do Éden, que a gente chama de bairro do Éden, mas é a região do Éden, a gente sente falta de uma nova UBS. O vereador João Donizete, uma solicitação, inclusive da nossa comunidade, discutiu isso no PPA, tá? Então, acho que a gente já está semeando essa possibilidade. Não é uma coisa fácil, não é um investimento barato. A gente vai ter que lutar ainda mais. Mas hoje eu acho que na questão da saúde, especificamente do bairro do Éden, nós precisamos de uma nova UBS. Correto. A UBS até que faz um bom atendimento, mas está abarrotada. É uma demanda muito grande para uma UBS só. O bairro está crescendo, tem novos loteamentos vindo para cá, enfim, demanda populacional. O que vai facilitar a nossa vida aqui é a construção de uma nova UBS. E aí, Izzy, Dona Rose, que ouvir a resposta do Lucas, o que achou aí, Izzy? É o que nós solicitamos também. Nós precisamos da construção de uma nova UBS para atender essa comunidade, essa demanda. Afinal, o prefeito está chamando as pessoas para vir morar em Sorocaba. Mas não adianta vir morar em Sorocaba se Sorocaba, o município, não oferece uma assistência básica de saúde. Nós não temos o básico da saúde. Então, nós precisamos do mínimo, que é o atendimento. Eu preciso chegar na UBS e ter um médico para me atender, né? Ou, pelo menos, eu conseguir agendar essa consulta. Não tem nem dúvida. E aí, Dona Rose, eu vi o Lucas, a resposta do Lucas se convergem com aquilo que acontece aí também no Lopes de Oliveira, na Vila Helena? Sim, Oliveira, porque olha, sinceramente, eu já fui conselheira municipal, tá? E esse problema, gente, sempre vem, ó. Há anos. As pessoas levam diretamente nas reuniões do Conselho Municipal, sabe? Então, vem, pode ser que Deus abençoe mesmo, que dê certo, tá? Mas é assim mesmo, eu não sei, mas eu acho que é geral, porque até os remédios do alto custo, as pessoas tiram as senhas, depois vão dormir no carro, depois voltam a não ter o remédio, claro. São 4 horas que eles esperam. Eu vou só fazer uma observação aqui. O Lucas colocou, e vocês também.
É bom a gente entender essa questão do Sistema Único de Saúde. Aí, praticamente, entra as três esferas da União, ou seja, o poder o Executivo Federal, o Estadual e o Municipal. Quando você fala de exames, cirurgias de alta complexidade, nós temos remédio de alto custo, entra aí o Municipal, entra entra o Federal, o Estadual. Então é muito complexo essa questão. E a carga cai, não fazendo qualquer tipo aqui de proteção do Executivo Municipal, mas a carga cai sobre o Poder Executivo Municipal, porque é quem está mais próximo da população, né? O prefeito. Mas, na verdade, o que a gente percebe muitas vezes é que os deputados federais ficam na deles, os estaduais ficam na dele, não cobram do governador, só vem bater palma em determinados momentos que lhe interessa, e a pancada cai no secretário da Saúde Municipal, porque vocês estão falando, olha, nós temos o BS, nós temos isso, a Isis que tem uma dificuldade maior ali de deslocamento, né? No Maria do Carmo tem que sair, mas infelizmente há essa questão, essa complexidade, e nós precisamos cobrar sim, ou seja, vamos cobrar do Poder Executivo Municipal, o Poder Executivo Municipal tem que cobrar do estadual, do federal, até porque eu conversava dias atrás com a secretária da Saúde, aqui no podcast do portal RMS News, e eu disse para ela o seguinte, muito solícita secretária, eu disse o seguinte, secretária, não dá para o povo saber, olha, o coração pertence ao governo federal, a perna para o governo estadual, né? O cabelo, corte, ou seja, o corte na unha pertence aí ao municipal, né? Eles têm que se entender e cumprir aquilo que estabelece a Constituição, o que é o direito do cidadão, que é ter direito à saúde no nosso país. É Constituição, está escrito e tem que ser cumprido. E a nós cabe justamente cobrar dos nossos governantes, mas vale a pena aqui o esclarecimento. Pode, bairro, microfone na boca do povo. Vamos para o intervalo e voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Pode Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você. Olá, sou o presidente da USABS, da União da Associação de Moradores. Estou aqui para dizer para você hoje que a USABS está de portas abertas. Quando houver uma eleição das associações, nós iremos até vocês orientar, ajudar e mostrar a transparência de uma associação de moradores. Quando precisar de participar de conselho, orientação ou formação de algum curso dentro da associação, estaremos aqui para te ajudar. A USABS tem um grupo de diretores que estão propícios a ajudar a vocês de qualquer maneira. Que o importante para nós é que uma associação de moradores forte é um bairro forte. O bairro tem direito a ter uma associação de moradores. É uma lei federal e por isso a USABS está aqui para ajudar a cumprir esse dever da sociedade e das autoridades. Obrigado. Pode Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Pode Bairro, debate sobre os principais problemas, soluções e ideias para transformar nossos bairros. Seguimos nesse terceiro e último bloco com o tema livre, acrescentando apenas pergunta para saber como tem sido a relação das lideranças comunitárias com o poder público, ou seja, a Prefeitura, a Câmara Municipal e até a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, por meio aí dos nossos deputados estaduais e federais. Eu vou começar com o Lucas Silvestre, presidente do portal E Novo Éden. Nesse tema livre, qual é o assunto que você quer abordar? E também respondendo a minha pergunta sobre essa relação com os poderes, ô Lucas. Oliveira, boa pergunta.
A nossa associação, que já tem 38 anos, acompanhou aí, eu sou a 4ª geração que está participando como membro e presidente da associação, né? Mas ela sempre teve boas relações com os governantes. Passamos aí por alguns momentos turbulentos, né? Um gestor se comunica mais, outro gestor se comunica menos, mas a gente sempre procurou ocupar esses espaços de diálogo como associação de moradores. A nossa relação é boa, né? A gente tem uma representação na Câmara de Vereadores que nos ajuda a ter esse diálogo com o poder público, né? O prefeito já nos visitou, acho que 2 vezes durante o primeiro mandato. Precisamos cobrá-lo para vir aqui fazer uma reunião agora nesse segundo mandato. Com a interlocução com a Assembleia Legislativa, também a gente tem um bom diálogo com a deputada Maria Lúcia, que já nos visitou algumas vezes e já nos auxilia em alguns pleitos. E não é uma questão político-partidária, porque eu me lembro de criança, o Hamilton Pereira, quando era deputado, vinha aqui fazer reunião e também nos deu muito suporte lá atrás. Agora, de demanda, Oliveira, eu acho que preciso destacar aqui, a gente já falou sobre zeladoria e saúde, que são o top 2 de demandas aqui do bairro do Éden. Mas eu gostaria de adentrar um pouco, Oliveira, sobre a questão do transporte público. Lá em 2021, houve uma remodelação da questão do transporte público nos bairros afastados que têm as famosas áreas de transferência. Não é? Antigamente você pegava um ônibus aqui dentro do bairro do Éden, em algum loteamento como Jardim Harmonia, Os Pássaros ou qualquer outro canto daqui, e você ia direto para o terminal. Hoje você passa pela área de transferência. Então você pega um ônibus interno aqui no bairro do Éden, você vai ali até a Avenida Independência, só para vocês se localizarem, descem ali na área de transferência e pega o expresso para o terminal. Não deu certo, a população não aderiu e a gente recebe reclamação todos os dias sobre a questão do transporte público. E aí vai sobre esse modelo que não está dando certo, porque às vezes o ônibus aqui dentro do bairro demora 10 minutos, e aí você desce lá na transferência, e o expresso demora 15 minutos, aí você perdeu 25 minutos. E a população não conseguiu também se adequar a esse fator de ter que descer do ônibus, ter que pegar outro, e acontece esses atrasos, com uma reclamação muito consistente da qualidade dos ônibus que fazem a linha expressa do Éden Cajuru. Sai lá da Avenida Paraná, passa aqui na Avenida Independência e vai para o terminal. Todos os dias, Oliveira, nos canais de comunicação quase, para não ser injusto, toda semana a gente vê um ônibus da nossa linha quebrado, saindo fumaça do motor, e aí as pessoas que estão indo trabalhar têm que descer, esperar outro ônibus para vir realocá-las. Isso é uma questão que precisa urgentemente ser solucionada, Oliveira. E a gente já tem ventilado aqui, inclusive com os nossos representantes, com a prefeitura, através da URBS, porque é um setor da prefeitura que a gente faz bastante reunião, até por conta desses problemas, dessas demandas, é que a zona industrial de Sorocaba merece um terminal no nível do Vitória Regia e de outros que nós temos aí, que foram feitos na cidade nos últimos anos. A gente tem uma área de transferência, no momento de chuva, por exemplo, não é totalmente coberta, não tem a estrutura que a nossa população merece. E a gente acredita, Oliveira, até conversando com os técnicos da URBS, que esse deslocamento de pegar a linha interna do bairro vai ser também melhor percebido pela população se a zona industrial tiver um terminal de bairro que daí não pode não só atender a região do Éden, como do Cajuru. Nos ligar, por exemplo, a outros bairros, direto para o Campolim ou direto para qualquer canto da nossa cidade, dando aí uma infraestrutura melhor para a população. Obrigado, Lucas. Importante a gente conhecer esta realidade. É o dia a dia da população. Pod Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana.
Vamos agora para, continuando aí, o nosso terceiro e último bloco com o tema livre, porém acrescentando sempre a pergunta para saber como tem sido a relação das lideranças comunitárias com o poder público, ou seja, a Prefeitura, Câmara Municipal e até com a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, por meio dos nossos deputados estaduais e federais. Agora, a minha pergunta vai para a dona Rosileila da Silva. Ô, dona Rose, o tema é livre e eu quero te ouvir. Qual é o problema que você vai destacar para fechar esse bloco, dona Rose? Um lugar público para mim poder trabalhar, desenvolver mais as minhas atividades, porque era 6 atividades que a gente fazia: farmácia comunitária, comida para os moradores, artesanato, entrega de frutas, verduras, atendia os moradores de rua e entregava alimento lá, né? Então, é um lugar para me trabalhar, porque aqui na minha casa já não está dando mais para atender, não, gente. A gente tem que ter um lugar para trabalhar, né? E esse lugar eu não estou tendo, porque, infelizmente, me tomaram. Lembra o Chicanese, ele fala, não, os mínimos detalhes, tinha um pessoal deles lá, né? Então, eu quero que você fale agora. Eu quero reforçar. Explique nos mínimos detalhes. Você está querendo um lugar para trabalhar, ok. Porque você foi tirada do local, é isso? Fui tirada do local há 23 anos que eu estava lá, né? Então, agora eu vou falar a gestão do senhor prefeito. Então, foi a única gestão que eu não tive a permissão de uso, que eu tinha de 4 em 4 anos, né? A única gestão foi essa, que eu não recebi a permissão de uso, porque a fiscalização, elas vinham entregar ali para mim assinar e levavam de volta, né? Então, foi perseguição durante essa gestão agora, só foi perseguição. Olha, eu fui atrás de muitos vereadores, sabe? Mas ninguém pôde fazer nada por mim, né? Porque eu não sei de onde que veio essa lei, não sei de onde que desceu, acho que foi o Espírito Santo que veio e desceu e deu ordem, entendeu? E está lá o prédio fechado, já estão danificando já tem morador de rua morando lá, já está tudo danificado lá, né? Então, é um desabafo, né? Mas eu tinha que falar, né? Então, eu quero um lugar para mim fazer o meu trabalho que eu faço já há muitos e muitos anos, né? Pod Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Deixa eu ver aqui a Isis, lá do Jardim Brasilândia. O tema é livre. É você que vai destacar qual é o assunto que você vê importante neste momento para a gente fechar esta edição. O tema é livre, é com você, Isis. Eu quero aproveitar essa oportunidade, Oliveira Júnior, e pedir para os governantes respeitarem as associações. A minha associação, ela tem 42 anos, está no mesmo lugar e é um patrimônio da minha comunidade. Nós damos voz à comunidade, nós promovemos inclusão social através do esporte, de coral, de terapeutas, nós temos ginástica, dança. Então, eu gostaria muito que o poder público respeitasse a minha população. As leis são muito bonitas no papel, mas elas não chegam até a minha população. Elas não alcançam a minha comunidade. Elas não chegam até meu povo. Meu povo grita por dignidade. Meu povo grita pelo mínimo, que é ser olhado. Meu povo quer trabalhar. Meu povo não tem transporte público. Meu povo está doente. Meu povo precisa de um médico na UBS. E que essa consulta demorou 3 meses para ser agendada, que ela não seja desmarcada quando o meu paciente, o meu povo, chegar lá para se consultar. Chega lá que ele é comunicado que não tem um médico, e ele está aguardando há 3 meses por essa consulta. Eu gostaria muito que o poder público olhasse para a minha comunidade com respeito, porque foi ela que colocou vocês aí onde vocês estão. E vocês são os nossos representantes. Então, eu gostaria muito que vocês respeitassem
o patrimônio da comunidade, da sociedade, que é a minha comunidade, que é a minha associação, que é o meu povo. Então, respeitem a gente, trate a gente como gente. Vá até o bairro, escute o que eu preciso, mas não traga, não finja que não ouviu. Traga a resposta, porque esse é o papel de vocês. Vocês recebem por isso, para trazer resposta para o meu povo. A gente grita através de ofício. A gente grita batendo na porta de cada gabinete dos vereadores. Todos conhecem a gente. Todos conhecem e sabem essa demanda. Essa demanda não é nova. Essa demanda é antiga. Há 42 anos nós solicitamos as mesmas coisas. E por que não tem solução? Por que essas leis tão lindas não chegam até meu povo? Não chegam até a minha comunidade? Eu peço vocês, vereadores, que façam igual o vereador, o Fausto Pérez, levou um projeto para nós ali de ginástica. É um projeto em parceria com a Prefeitura de Sorocaba. Nós temos o projeto de ginástica, que esse ano demorou 6 meses para começar. Porque o meu povo ficou sem ginástica durante 6 meses, por questão burocrática. Vocês atendam o meu povo, a minha comunidade, nós somos o patrimônio. A nossa comunidade é um patrimônio. Olhem para nós, respeite a minha comunidade. Atenda os meus ofícios com, no mínimo, responda os meus ofícios. Isso é o mínimo que vocês devem fazer. Pod Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Pod Bairro, microfone na boca do povo. O primeiro podcast de Sorocaba, reunindo presidentes de associações e bairros e lideranças comunitárias em um único programa. Aqui, quem vive os desafios da comunidade fala diretamente à cidade. Debates sobre os principais problemas, soluções e ideias para transformar nossos bairros. Nesta edição de estreia, eu recebi 3 lideranças comunitárias. Recebi a presidente do Lopes de Oliveira, Vila Helena e adjacências, Rose Leila da Silva, a dona Rose, que esteve conversando com a gente, mostrando a realidade enfrentada pela sua comunidade no dia a dia. Presidente Lucas Silvestre, do Portal e Jardim Novo Éden, mostrando a realidade enfrentada pela comunidade no dia a dia. Eles que vivem com a comunidade, eles sabem o que acontece. E Isis Costa, presidente da Associação de Moradores e Jardim Brasilândia, ou seja, do Jardim Brasilândia, que fez esse relato importante, esse relato clamando por apoio das autoridades de valorização das associações e lideranças comunitárias que estão na linha de frente em defesa da população. Nossos agradecimentos especiais à USABS, União das Associações de Moradores de Sorocaba e Região, na pessoa do presidente Jefferson Feitosa, pelo apoio. Pod Bairro, microfone na boca do povo. O primeiro podcast de Sorocaba, reunindo presidentes de associações de bairro e lideranças comunitárias em um único programa. Realização: Portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado na internet. Até a próxima edição. Pod Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto, vídeo e podcast, específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet. Pod Bairro, o primeiro podcast com lideranças comunitárias de Sorocaba e região metropolitana. Olá, sou presidente da USABS, da União da Associação de Moradores.
Estou aqui para dizer para você hoje que a USABS está de portas abertas. Quando houver uma eleição de associações, nós iremos até vocês orientar, ajudar e mostrar a transparência de uma associação de moradores. Quando precisar de participar de conselho, orientação ou formação de algum curso dentro da associação, estaremos aqui para te ajudar. A USABS tem um grupo de diretores que estão propícios a ajudar a vocês de qualquer maneira. Que por importante para nós é que uma associação de moradores forte é um bairro forte. O bairro tem direito a ter uma associação de moradores. É uma lei federal e por isso a USABS está aqui para ajudar a cumprir esse dever da sociedade e das autoridades. Obrigado. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você.